Novela A Gata, resumo semanal de 12 a 16 de fevereiro de 2024. Ao ver Rita, Gisele aponta uma arma e exige que ela diga quem é. Rita responde que Garibaldo a contou o que fez e lhe pediu que fosse ajudar Paulo. Mariano diz a Edgar que se Paulo não aparecer, será porque algo deve haver ocorrido e, neste caso, eles devem comunicar à polícia. Vicky diz que Paulo desapareceu porque quis, que deveria estar fugindo de algo ou alguém. Raí diz a Billy e Tony que Garibaldo é um traidor. Tony responde que Garibaldo não é um traidor, que apenas tem outras coisas para fazer. Lorena pede perdão a Deus. O silencioso procura Esmeralda no lixão e pergunta a Garibaldo se ele sabe o paradeiro da moça. Ele nega saber onde ela está. Garibaldo pede a Esmeralda que o ensine a cuidar de seu filho, pois ainda que ele não tenha nascido, sente que o ama. Ele se preocupa porque Inês insiste em vendê-lo. A polícia procura Esmeralda no lixão, mas todos os vizinhos a protegem. Esmeralda diz que não viu Dona Rita. Damião diz ao silencioso que o juiz determinou que Esmeralda entregue seus filhos a João Garza. O silencioso responde que Esmeralda também desapareceu para proteger seus filhos. O juiz diz a Damião que Esmeralda tem que entregar seus filhos, do contrário, irá para a prisão. Silencioso diz que Esmeralda não entregará seus filhos a um juiz corrupto que se prestou a uma grande farsa. Tilico exige a Eugênia seu pagamento, ela responde que ele ainda não terminou seu trabalho. O advogado Gutierrez diz a Tilico que já se deu conta de que ele é um farsante e que tem certeza que alguém está lhe pagamento para fazer todo esse teatro. Perla e Silencioso dizem a Jacira que Esmeralda tem muita confiança nela e, assim, deveria tê-la dito para onde iria. Jacira responde que ela não disse nada. Damião diz ao Silencioso que se Esmeralda foi para o lixão, ninguém vai encontrá-la, pois o povo de lá a esconderia. Silencioso se desculpa com Damião por sua desconfiança. Paulo acorda, mas não reconhece Rita nem Gisele. Uma Dona Rita diz a Gisele que Paulo perdeu a memória e isso é muito bom, pois assim ele estará longe de Esmeralda de uma vez por todas. Gisele pergunta por que Rita não considera Paulo o homem ideal para Esmeralda. Rita diz que apesar dele ter muito dinheiro, não quer ele e Esmeralda juntos. Gisele faz Paulo acreditar que ambos são casados e que uma mulher obcecada por ele foi quem disparou. Paulo pergunta quem é essa mulher e Gisele acusa Esmeralda. Paulo diz que ela terá que pagar pelo que fez. Ao ver Lorena angustiada, Augusto diz que talvez Paulo já tenha se dado conta da víbora que tem por mãe. Lorena responde que deseja que Augusto desapareça para sempre. O Sr. Montalvo diz a Garibaldo que admira Esmeralda, pois ela é muito honesta e trabalhadora. Paulo diz a Gisele que, já que são casados, deseja que fiquem juntos. Gisele leva Paulo para sua casa. Paulo a diz querer consultar um médico. Gisele o garante que com seus beijos o fará se lembrar de tudo. Ela tenta beijá-lo, mas Paulo a rejeita. Paulo se queixa de dor de cabeça, começa a se lembrar de cenas sem nexo, e acusa Gisele de ser quem disparou contra ele. Gisele, hipócrita, diz que o ama, e é Esmeralda a verdadeira culpada. Esmeralda propõe aos vizinhos do lixão que fabriquem colares e pulseiras. Garibaldo e seus companheiros aceitam. Gisele pede a Paulo que não a machuque por causa da gata. Lorena, fingindo preocupação, pergunta a Mariano se sabe algo de Esmeralda. Mariano responde que o silencioso acredita que ela voltou e se esconde no lixão. Lorena diz que esse lugar não é conveniente para as crianças. Mariano diz que Esmeralda jamais colocaria em risco a vida de seus filhos. A polícia chega ao lixão para prender a Esmeralda. Maria a ajuda a escapar. Lorena chega à casa de Gisele e se surpreende ao ver Paulo, que diz que não a conhece. Lorena então diz ser sua mãe. Paulo pede para que eles se falem. Gisele diz a Lorena que alguém disparou em Paulo, mas as convém fazer com que ele acredite que foi Esmeralda. Lorena diz a Augusto que Paulo e Gisele estão vivendo juntos. Mariano se surpreende e diz que Paulo detesta Gisele. Lorena responde que ela também pensava assim, mas estava enganada. Mariano procura por Paulo na casa de Gisele. Gisele diz a Mariano que naquela mesma noite ela e Paulo vão partir para a Itália. Perla diz ao silencioso que tem que encontrar Esmeralda.
Ele responde que todos os dias sai em sua busca, sem sucesso, mas chegará o dia em que a encontrará. Gisele diz a Paulo que eles irão à Itália esta noite. Paulo a responde que não irá até ter recuperado a clareza de sua mente. Gisele diz que eles já estiveram na Itália e foram muito felizes por lá. A polícia diz ao Silencioso e Perla que precisam contar onde Esmeralda se esconde, do contrário ela será acusada de sequestro de vulnerável e irá para a prisão. O Silencioso responde que realmente não sabe. Xavier se queixa com Manuel de que Esmeralda nem sequer disse onde ia, apesar dele amar e amar seus filhos como se fossem seus. Tilico exige a Eugênia seu pagamento. Ela diz que será Lorena quem o pagará. Furioso, Tilico agride. Mônica chega, acerta Tilico na cabeça e ele desmaia. Garibaldo diz ao Silencioso que é o filho de Bruno da Fonte e quer saber por que ele o matou. O Silencioso se surpreende e o disse que fez em defesa própria, pois seu pai se aliou com Augusto para tirar sua fortuna. Silencioso ainda diz que a mãe de Garibaldo era uma boa mulher que descobriu tudo, mas Augusto a assassinou para que não o denunciasse e acusou Tilico pelo crime. Silencioso revela que a fortuna dos pais de Garibaldo ficou congelada até que ele crescesse e a reclamasse, e que sua mãe desejava que ele se chamasse Vitor da Fonte. Gisele diz a Lorena que, pelo bem de Paulo, precisa convencê-lo a ir com ela para a Itália. Paulo diz a Gisele que não se sente cômodo em sua casa e vai embora. Silencioso finge uma briga para que Esmeralda saia de seu esconderijo. Silencioso diz a Esmeralda que a ama e respeita sua decisão, unicamente tomada por amor a seus filhos. Esmeralda diz que ela deve esconder-se até passar o perigo. O Silencioso diz a Esmeralda que ele poderia alugar um apartamento para ela em outro estado. Esmeralda responde que está muito bem onde está, pois não falta nada a ela nem a seus filhos. Gisele se apresenta na casa do Silencioso e aos gritos exige ver Paulo e diz que ele é seu marido. Perla pede para que ela vá embora. Jacira ameaça tirar Gisele aos tapas e afirma que se Paulo está com o Silencioso é porque as coisas entre ele e Esmeralda vão se acertar. O Silencioso pergunta a Esmeralda se ela irá voltar com Paulo. Esmeralda responde que entre ela e Paulo já não pode haver mais nada. O Silencioso diz que sua história com Paulo apenas está começando. O Silencioso encontra Paulo, diz que Gisele não é ninguém em sua vida e que vai levá-lo até sua verdadeira família. Gisele e Mariano se encontram no barranco e se insultam. Perla diz a Damião, Jacira e Mercedes que o Silencioso já encontrou Esmeralda e, por casualidade, também encontrou Paulo.